A grande verdade é que contra o Bragantino, um jogo que é recheado de nuances, uma equipe de Bragança Paulista, que é uma equipe que vem para poder dificultar o jogo do Bahia, é uma equipe que vem há algum tempo fazendo um papel legal sob o comando da Red Bull, sob o comando dessa empresa aí, onde ela vendeu também. A Red Bull comprou o seu direito de estar na Série A. O Bragantino vai vir fazer um papel interessante na Fonte Nova, um lugar onde ano passado o Pedro Caixinha foi goleado pelo Renato Paiva pelo placar de 4-1, e todo mundo lembra, 4-0, e todo mundo lembra bem daquele jogo bem complicado, né? Dentro da Série A para a equipe de Bragança Paulista. Ainda assim, tem jogador que está tentando mudar a ideia de ter ou não essa rodada para o final de semana. O Nenê, que é o jogador do Juventude, ele tenta mobilizar capitães dos clubes para a parada do Brasileirão. E isso a gente já veio falando aqui, alguns influenciadores, jornalistas, e todos falaram que o futebol deveria, sim, parar por um momento, não é parar por meses ou parar por tempo indeterminado, parar até o Rio Grande do Sul resolver as suas situações, parar até que o povo gaúcho tenha um pouco mais de tranquilidade para poder viver, parar para as pessoas pensarem que as vidas são mais importantes que o entretenimento, e hoje nós estamos olhando para o futebol como entretenimento. A fala de Rogério é uma fala que me ecoa ainda a cabeça, que ele diz, olha, é apenas futebol, dificuldade é quem está perdendo as coisas da chuva, dificuldade é você viver debaixo de uma arquibancada de futebol, dentro do estádio, isso é pressão, isso é dificuldade. Futebol é entretenimento, tratemos o futebol como tal, entendemos, e eu entendo, e aí não é uma fala dele, é uma fala minha, eu entendo que o futebol, ele é passional e mexe com a paixão de todos nós, e nós pensamos muito que quando não é com o Nordeste, a gente meio fica pensando, porque eles lá tem alguns poucos que têm voz, e isso é absurdo, eles reverberam um sentimento muito ruim contra a gente, e a gente não deve devolver o mal com o mal. Devemos? Não. O mal com o mal não se paga. E entender que nós precisamos viver e fazer o bem é uma coisa boa. A ideia do Nenê em mobilizar os capitães para parar os jogos de todas as equipes por 20 dias é uma ideia muito forte, porque a tragédia climática ela é muito pesada. O Nenê fez um texto para os capitães dos clubes, antes tiveram uma reunião na CBF, e agora ele tentou dar o start. Ele tem uma força muito grande, e se os jogadores se unirem, eles podem fazer algo para ajudar. Vamos buscar aí nessa direção. Eu imaginei, segundo o Nenê, que a CBF paralisaria o campeonato, como teve a reunião e não houve consenso. Eu tentei falar com os capitães para mudar a rota. Tem cidades que ainda estão sendo inundadas, e agora está acontecendo em Pelotas. Não tem clima algum para jogar futebol. E sabe, é sobre... A gente trouxe aqui essa semana o Regis, que está em Caxias, que é uma região mais alta, e Caxias sofre muito aí com os deslizamentos, né? A cidade que é o Juventude, os deslizamentos muito fortes, as nuances muito fortes com relação a isso, e a gente vê Caxias inundar, tendo com muito problema com relação a deslizamentos e tudo mais, e não vê as autoridades se mobilizando para poder parar isso e para poder tentar mudar isso. Mudando de novo o foco, voltando para o nosso adversário, que é o Bragantino. Ele entra em campo contra o Racing da Argentina, pela Sul-Americana. Ele vai jogar, né, com uma equipe bem bem arrumada. O Racing é uma equipe muito forte. O Bragantino tem 6 pontos. O Racing é o líder com 9.
Se o Bragantino vencer, ele assume a posição, ele assume o número de pontos que o Racing tem, mas tem que tirar 7 gols de saldo, isso não deve acontecer. O primeiro colocado avança às oitavas e o segundo vai para um mata-mata com equipes que vieram da Libertadores para decidir quem vai para as oitavas. O confronto é decisivo, é no Nabi Bichedi, e o Bragantino vai tentar juntar as suas trincheiras contra a equipe do Racing para poder vencer. Deve ir a campo com Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos de Capixaba, velho conhecido nosso, Jadson, Eric Ramírez, outro velho conhecido, Gustavo Neves, Vitinho, Mosqueira, Oelinho e Eduardo Sacha, jogando no 4-3-3 com um meia, dois volantes, dois pontas e um atacante. E deve vir a Salvador com essa equipe mais forte que lhe apetece dentro da competição. Deve vir a Salvador com o que tem de melhor e deve vir a Salvador buscar a recuperação de chegar em lugares altos do Campeonato Brasileiro dentro da competição. Bem complicado, né? Tem um jogo aí por 20 dias, o Bragantino adiado, que é contra o Grêmio em Bragança Paulista, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Então a gente tem aí o Massa Bruta, que está aí tentando chegar mais próximo da parte de cima da tabela, né, buscando uma posição mais confortável dentro do campeonato. O Bragantino hoje é o quinto colocado com 9 pontos ganhos, ainda não perdeu na competição, vem invicto, então vem a Salvador buscando manter essa invencibilidade e chegar a 12 pontos, que o daria de momento a liderança do campeonato. O Bahia é vice-líder com 10, buscando 13 pontos para poder chegar também à liderança na competição. É um duelo que vale a liderança, já que o Atlético do Paraná pega o Palmeiras fora de casa no domingo também, no Dia das Mães, às 16 horas em São Paulo. Então, para ambas as equipes, é um duelo muito complexo, é um duelo que vai trazer para as equipes uma seguridade e vai fazer com que ambas as equipes busquem o seu melhor. Acredito que Rogério manterá a equipe que vem jogando, com Tassiano, com Everaldo, com Everton, com Depena entrando no segundo tempo, lembrando que Depena e Everton estão pendurados, então deverão ser desfalques aí para a equipe do Tricolor de Aço pelo confronto contra o Massa Bruta lá na Fonte Nova. Estaremos presentes para fazer a jornada como sempre fizemos aqui no canal João Bahia. Eu espero contar com a audiência de todos vocês.